Muito bem. A graça e a paz, sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula da quinta semana do nosso estudo de introdução ao livro de Apocalipse. Eu quero dizer que esse material que eu venho apresentando, esses slides, assim que terminarmos essa série, essas semanas, ele vai estar disponível no grupo da igreja, certo? Na forma de PDF, para você poder ter consigo, certo? E poder, né, ter esse estudo, tá bom? Não posso colocá-lo ainda, porque estou sempre atualizando ele para as nossas aulas. Juntamente com ele, estarei colocando também um estudo em PDF sobre a introdução também, com bastante informações, que vai ajudar bastante a Irmandade sobre esse estudo, o entendimento do livro de Apocalipse. Vamos fazer uma breve revisão do que nós já vimos até então, e então entraremos também no tópico de hoje, né? Então, 7 semanas, estudo da introdução do livro do Apocalipse, estamos estudando sobre o livro, né? A introdução sobre o livro, nós vimos sobre o autor, a data do livro, os destinatários, o contexto histórico, o propósito, o tema, né? Vimos também o prazo da profecia, ainda tem mais alguns assuntos que nós vamos ver, né? O que quer dizer a palavra Apocalipse? Nós vimos isso aí, né? Revelação de Jesus Cristo. Então, Apocalipse é uma revelação. Nós vimos também aqui o sentido da palavra no grego, né? Então, nunca foi um mistério, foi revelar, né? O livro é uma revelação. Nós vimos o autor do livro, que é o apóstolo João. É muito claro, né? Ele, inclusive, se identifica no livro, né? Nós vimos o versículo-chave, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não tenha medo das coisas que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Versículo-chave, até bom para decorar, né? E esse versículo, ele praticamente, podemos dizer assim, que é um resumo do conteúdo do livro de Apocalipse, porque era isso mesmo que estava para acontecer com a igreja. Nós vimos o destinatário do livro, né? João, as 7 igrejas da Ásia, eram 7 congregações, localizadas em 7 cidades, né? A região da Ásia é aqui na costa ocidental da Turquia, né? Da atual Turquia. Na época era a província da Ásia, uma província romana, e era nessa região que se localizava essas 7 cidades, no caso, essas 7 congregações que recebem o nome das respectivas cidades, né? João escreve da ilha de Patmos, onde ele estava preso, por conta de toda essa tribulação que estava acontecendo, mas que iria acontecer de forma mais gradual, mais forte, e a igreja estava sendo preparada através dessa carta, né? Tivemos aqui um mapa das cidades, né? Igrejas diferentes, mas era a mesma igreja em cidades diferentes, não é isso? Aqui um pouco de detalhes sobre a formação de cada igreja, né? Cada uma recebeu uma mensagem de exortação, também de disciplina. Essas cidades, a maioria viraram ruínas, com exceção de Esmirna, que é uma cidade bastante desenvolvida atualmente na Turquia, com o nome de Izmir, né? O livro trata de uma batalha do cordeiro contra o dragão. E quem vence essa batalha? Claro que é o cordeiro, nós sabemos disso. O livro vai revelar para a igreja essa batalha, mas a vitória do cordeiro sobre Satanás, que é representado no livro pelo dragão. Nós vimos que existem muitos métodos de interpretar o Apocalipse, mas o próprio livro determina qual é o método. Não somos nós que escolhemos. Então, Apocalipse, capítulo 1 a 3, 22, 6 a 10, quando diz que o tempo está próximo, ele fala isso, né? O tempo está próximo. Então, ele está praticamente dizendo que a mensagem do livro do Apocalipse seria para breve, as coisas que em breve devem acontecer, né? Então, não se trata de nada do futuro, com exceção dos últimos capítulos, claro, quando fala da condenação final, julgamento final, claro que essas coisas são para quando Cristo voltar, sabemos disso, né? Mas o livro trata de juízos que Deus vai derramar sobre os inimigos da igreja. Então, nós vimos o contexto histórico do livro, que trata-se do conflito da igreja com o Império Romano, e nós vimos como foi que iniciou essa perseguição, não é isso? O Império Romano já havia iniciado uma perseguição pelo imperador Nero. Depois da morte de Nero, a igreja suspirou um pouco, né, porque o Império Romano não vai mais perseguir a igreja naquele período, né?
e o Império Romano vai entrar em uma espécie de conflito civil, porque vários generais vão tentar tomar o poder, né? Então, a igreja não sofre perseguição nesse período. Na verdade, com a chegada do imperador Vespasiano, quem vai sofrer o grande baque de perseguição não vai ser nem a igreja, vai ser os judeus, porque foi nesse período que a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos, cumprindo a profecia de Jesus em Mateus capítulo 24, quando ele diz que não ficará pedra sobre pedra. Então, isso se cumpre no ano 70 depois de Cristo, na época do governo Vespasiano, mas foi como os judeus. A igreja não estava sendo perseguida. Mas o livro revela que uma nova perseguição viria com muito mais força do que antes. E a mensagem do Apocalipse vai revelar como Deus vai reagir a essa perseguição e, ao mesmo tempo, vai preparar a igreja para enfrentar essa grande tribulação. Então, nós vimos que o próprio livro do Apocalipse revela que o Império Romano é que está por trás de tudo isso, quando nós vimos, na aula passada, o capítulo 17 e 18 do livro de Apocalipse. Praticamente, o capítulo 17, ele revela, embora dito simbolicamente, mas ele revela quem é o inimigo quando ele localiza a mulher, a meretriz, sentada sobre a besta de 7 cabeças, e ele vai dizer que as 7 cabeças são 7 montes, no qual a mulher está sentada. Ora, a cidade de Roma é localizada sobre 7 montes, né? E também são 7 cabeças, que são 7 reis, e encaixa com os reis romanos. Então, praticamente, no capítulo 17, de maneira simbólica, a igreja entendeu quem iria se voltar contra a igreja, né? Nós vimos, então, qual foi o propósito do livro do Apocalipse. Não foi assustar, causar medo, nem criar mistérios. Muito pelo contrário, foi confortar a igreja, foi explicar o sentido das coisas que estariam para acontecer, foi preparar a igreja para essa aprovação, mas também, ao mesmo tempo, advertir, porque os irmãos precisariam corrigir sua vida cristã para poder enfrentar essa tribulação. Vimos sobre a data do livro, né? A data, temos 3 datas possíveis que são apontadas, né? Embora a grande maioria prefira colocar no reinado domiciano, né? Eu acredito, pelo próprio contexto do livro, no capítulo 17, que se aplica ao reinado de Vespasiano, pois era um período que a igreja não estava sendo perseguida, e ele diz que a besta o 8º rei. O 8º rei, no livro, ainda não tinha chegado, mas iria chegar, não é isso? Isso no capítulo 17. Então, nós tivemos aqui a lista de imperadores romanos, né? E aqui temos o Nero, que perseguiu a igreja, Vespasiano, provavelmente na época da escrita do livro, e Domiciano seria o 8º rei, e pela história, foi exatamente Domiciano que vai iniciar novamente a perseguição contra a igreja, porque ele vai se proclamar Deus, ele vai exigir a adoração de todos, e a igreja não vai participar dessa adoração, claro, né? Jamais. Nós vimos também quais são os principais personagens do livro de Apocalipse, né? O apóstolo João é o que recebe a mensagem do anjo, né? Recebe a mensagem de Deus através de Jesus Cristo. Deus aparece no seu trono, Jesus é o cordeiro, mas também ele aparece sentado no cavaleiro com poder e força, né? Um cavaleiro branco, né? Satanás aparece como dragão, mas nós temos também a igreja, que a igreja vai aparecer em Apocalipse, representada por vários símbolos. Ela vai aparecer representada pelos 144 mil, ela vai aparecer representada pelas 2 testemunhas, ela vai aparecer representada pela Jerusalém que desce do céu, a noiva de Cristo. Então, a igreja está presente o tempo todo no livro do Apocalipse, também representada pelas almas que clamam a Deus por justiça. São vários símbolos que representam a igreja nesse contexto, né? E, claro, né, o personagem mais enigmático é a besta do mar, que nós vimos no capítulo 17, que se trata do Império Romano, por conta das 7 cabeças, 7 colinas, 7 reis, e também, nós vamos ver também hoje a besta da terra, uma segunda besta, que também está presente, e ela tem uma forma religiosa. Ela parece cordeiro, mas ela fala como dragão. E essa besta da terra, o que seria então? Foi a religião que Roma passou a usar, a sua comitiva de sacerdotes por todas as partes do império,
procissões eram feitas divulgando a adoração ao imperador César e proclamando que todos adorassem César, todos deviam adorar o verdadeiro Deus. Então, a religião romana é representada por um falso cordeiro, né? Porque parece uma religião, mas na verdade fala como dragão, porque ela promove a adoração para a besta, ou seja, para Roma, né? Nós vimos que existe um perfeito paralelo entre o livro de Êxodo e o livro de Apocalipse. A diferença são um contexto, mas é praticamente a mesma situação. No livro de Êxodo, o grande império do mal que persegue o povo de Deus é o Egito. No livro de Apocalipse é o Império Romano. No livro de Êxodo, Deus vai derramar suas 10 pragas e liberta o povo. No livro de Apocalipse, Deus também vai derramar, mas não vai ser 10 pragas, vai ser 3 séries de 7. 7 castigos, 7 flagelos, 7 pragas que vão ser derramadas sobre o Império Romano. E como é que a igreja vai suportar essa perseguição? Então, o livro vai explicar, vai confortar e preparar a igreja, porque ela estaria no meio desse grande conflito. Muito bem. Hoje vamos falar agora sobre o contexto teológico do livro. O que é o contexto teológico? Era a resposta que a igreja queria saber. Porque, veja, a igreja é o reino de Deus. O reino foi prometido desde a época do Antigo Testamento. O livro de Daniel diz, no capítulo 2, versículo 44, que o reino iria existir para sempre, que nunca teria fim. Porque no capítulo 2 do livro de Daniel, aparece uma estátua que representa vários reinos que ainda viriam. O primeiro reino era da Babilônia, depois o Império Persa, grego, romano, porque a estátua tem 4 partes. Mas na visão de Daniel, uma pedra vem, sem esforço de mãos humanas, ela é atirada, ela cai nos pés da estátua, e toda a estátua vira pó. E essa pedra vira uma grande montanha. E o rei teve esse sonho e queria saber o significado. Daniel recebeu a revelação de Deus e deu para o rei e para todo aquele povo qual era o significado dessa pedra. Ele vai dizer, Daniel, capítulo 2, versículo 44, ele diz: mas nos dias desses reis, que reis? A pedra caiu nos pés da estátua, era o 4º império, era o Império Romano. Era o Império Romano. Então, Daniel diz, no 44, capítulo 2, versículo 44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Não passará outro povo. Esse reino não passará outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Então, o povo de Deus agora está no reino, é um reino espiritual. Então, o que está acontecendo? Por que todas as forças do mal estão vindo sobre o reino, perseguição, mortes? Por que Deus está permitindo isso? Então, o contexto teológico vai ser revelado, essa resposta vai ser dada no capítulo 12. No capítulo 12 e no capítulo 13 do livro de Apocalipse vai ser dado essa resposta. Então, eu peço agora que nós... deixa eu interromper aqui brevemente a transmissão, certo? Eu peço a você agora que abra sua Bíblia, eu vou abrir aqui também, certo? Abra sua Bíblia no capítulo... No livro de Apocalipse, claro, né, que estamos estudando, né? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, certo? No capítulo 12. E então nós vamos ver, porque Deus agora vai revelar por que a igreja iria enfrentar essa tão grande e terrível tribulação. Por que motivo? Então, você agora vai entender também. Apocalipse, capítulo 12. Vamos ver o contexto teológico do livro. Ele vai ser narrado através de uma linguagem simbólica, mas era muito claro, você vai entender o significado. Vamos lá. A partir do versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça.
que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormento para dar à luz. Quem seria essa mulher? Bem, a visão continua. Vai aparecer agora um outro personagem. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. 2 personagens, a mulher e o dragão. Vamos identificar os personagens. Quem é a mulher? Bem, o filho da mulher já está muito claro, né? Ele diz aqui, olha, filho varão, há de reger todas as nações, foi arrebatado até o trono de Deus. É Jesus, o rei, foi arrebatado até o trono de Deus. Bem, se o filho é Jesus, a mulher então é Maria. Seria um pensamento lógico. Bem, veja só, a visão aqui, a mulher recebe ela recebe um sentido muito maior do que Maria. Porque essa mulher está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Esse símbolo, ele já apareceu na Bíblia, não é a primeira vez. Esse símbolo vem, sabe de onde? Eu vou citar aqui a passagem, você não precisa abrir agora, mas você pode guardar para você ler depois, tá bom? Esse símbolo vem do livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 9. Jacó e seus filhos. Os seus 12 filhos, que deu origem ao povo de Israel. José tem um sonho que ele vê exatamente isso, né? Ele vê o sol, a lua e 12 estrelas, como também 12 feixes, né? Ele tem esse sonho. Então, isso é um símbolo do povo de Israel. Então, essa mulher representa Israel, pelo símbolo que ela recebe, que gerou o Messias. Jesus veio de Israel. No livro de Miqueias, o povo de Israel é retratado como uma mulher prestes a dar à luz. Então, Jesus foi gerado por Israel. Então, muito mais do que Maria, porque Maria não é uma divindade para ter todo esse simbolismo do povo de Israel. Mas aqui podemos dizer Maria, mas na pessoa do povo de Israel, que através de Maria, sim, gerou a Jesus. O dragão, que está aqui, que aparece aqui vermelho, 7 cabeças e 10 chifres, ele é identificado no versículo aqui mais à frente, no versículo 9, que ele diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então, já temos identificado a mulher e já temos identificado o dragão. Mas veja, o dragão ele tenta devorar o filho quando nascesse, mas o filho foi salvo. O que é que nós lembramos aí? Nós lembramos que realmente, quando Jesus nasceu, Satanás tentou devorá-lo através de Herodes, com aquela matança dos inocentes. Mas Deus salvou, Deus preservou Jesus, a família de Maria e José, que fugiram para o Egito. E depois da morte de Herodes, eles retornaram. Então, Satanás não conseguiu esse intento, né? Ele não conseguiu. E Jesus venceu, porque aqui ele resume todo o ministério de Cristo. Ele vai dizer, o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E a mulher? Quem é a mulher agora? Continua sendo Israel, mas agora a mulher passa a ser agora a nova Israel. Qual é a nova Israel? É a igreja. A igreja é a continuação de Israel, é a verdadeira Israel. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia